senhores internautas, mais uma vez estamos aqui juntos nesse encontro. E a Priscila veio, apesar da gripe, né, Priscila? Oh. É? Boa noite, Priscila. Boa noite. Não poderia deixar vocês na mão. Bom, mais uma vez, nós temos aqui uma pessoa que faz diferença. Um artista que há 30 anos dedica a sua vida praticamente ao teatro. Como ator, autor, diretor, professor de teatro. Bom, um verdadeiro operário, faz de tudo, faz som. Eu não sei se até figurinista ele é. Aqui comigo para fazer o programa com a gente, Celso Cardoso. Olá, boa noite. Celso, boa noite, tudo bom? Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui, dessa colher de chá, o programa Viajou, muito obrigado, obrigado mesmo de coração. E vamos começar então falando quem é o Celso Cardoso. Ele é paulistano, é de uma família milionária, de artistas. Quem é essa figura tão artística, tão diferenciada, tão elogiada no teatro, Celso Cardoso? Bom, Celso Cardoso, como você disse, operário, né? Eu costumo dizer que sou um trabalhador do teatro. Um trabalhador do teatro. Já merece o prêmio Operário Padrão do ano? Não, acho que não. Acho que nenhum trabalhador do teatro vai ganhar esse prêmio, viu? Por mais que se trabalha muito em teatro, mas não ganha esse prêmio. Eu sou paulistano, corintiano. Corintiano. Essa ele podia ficar sem falar, não? O que já dá uma ideia do São Paulo aqui. O que já dá uma ideia de que eu não sou de uma família rica. E também não tenho uma tradição artística na família. Na verdade, o primeiro artista da família foi o meu irmão. Ele que é o culpado. Ele que contaminou. Ele que me contaminou. Na verdade, aliás, o início é muito engraçado. Como que eu comecei no teatro? Porque ele foi convidado para fazer parte de um grupo de teatro amador numa associação cristã. Ele trabalhava com um cara que estudou para ser padre, desistiu, mas resolveu montar uma associação. E essa associação seria cultural e esportiva. E eu sempre gostei muito de futebol. E tinha futebol? E tinha futebol. E o meu irmão me levou lá para eu jogar futebol. Só que ele estava meio tímido nos primeiros ensaios, né? Que ia ter os primeiros ensaios do grupo de teatro, e pediu para que eu fosse junto. Eu nunca tinha dado bola para aquilo. Eu tinha assistido pouco espetáculo quando era criança. Não tinha a oferta que tem hoje. Mas eu gostei, achei interessante aquilo. Acabei não jogando futebol, coisa nenhuma. Acabei fazendo teatro. Foi assim que eu comecei. Mesmo que fui para jogar futebol e virei ator. Mas você era bom na bola? Como é que era? Não. Melhor foi no teatro mesmo. Era um zagueiro meio de fazenda, daquele que chuta a bola pro lado que está virado, contanto que não seja o gol da gente. Mas e aí, depois dessa associação e tal, você viu o seu irmão trabalhando lá, apresentando a peça. Qual foi o seu primeiro trabalho mesmo, verdadeiro? Como é que você... Aí você entrou para o teatro na própria associação, começou a frequentar, começou a ensaiar, como é que foi? Então, é aquela dificuldade do teatro amador que existe até hoje menos até do que era antigamente, mas se ensaia muito e se apresenta pouco, né? Em função da indisponibilidade do elenco, vamos dizer assim. E a vida é muito corrida. Quando você faz com um grupo de jovens, adolescentes, eles têm muito mais disponibilidade de tempo. Então a coisa acontece. Eu naquela época tinha 15 anos quando comecei. Faz tempo. Faz tempo. Faz 40 anos. E aí, ó, tá vendo o que você fez? Eu sou mestre nisso. Fala, mestre. Então,
Aí ensaiamos durante um ano para fazer uma apresentação. A minha primeira peça foi uma apresentação. Aí depois a segunda já fizemos 3, a terceira fizemos 7, já conseguimos fazer num outro espaço. Aí a coisa começou a andar. Bom, aí você já era um artista, então. Amador, era. A essa altura do campeonato eu conheci o Oswaldo Faustino, que também é jornalista e escritor, tem trabalhos ligados a escolas de samba, é compositor. E ele era diretor de um grupo de teatro amador e me convidou para ser assistente de direção. Foi a primeira coisa que eu fiz, além de ser ator, agora já começou a se meter já entrou na direção também. A ser assistente de direção. E daí aí você começa a fazer, precisa quem faça o cenário, mas eu não sou cenógrafo, mas acaba virando e vai fazendo. Tinha medo de altura, que eu perdia no teatro. Alguém tem que subir para afinar um refletor, para instalar, para mudar um refletor de lugar. Se você não fizer, não vai ter. E normalmente no teatro essas coisas são bem altas, né? Estão um pouco acima. Tem umas coisas altas, tem umas coisas altíssimas. Ô Celso, daí para a sua profissionalização, como é que foi? Porque aí você foi fazer escola de teatro. Teve um hiato aí, né? Teve um buraco. Não era de família de posses, então eu trabalhava durante o dia, de manhã e à tarde, e estudava à noite. Então não sobrava muito tempo para fazer teatro, né? E aí eu entrei na USP, na História, na USP. E fazendo História na USP, gostava muito do curso que estava fazendo, mas ainda não era. Teatro, na USP ou era teatro? Não era. Eu fazia História. 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 Mas não era. Eu gostava muito, mas não era a minha paixão, digamos assim. Até que um dia, naqueles que você resolve falar assim, eu preciso mudar alguma coisa, isso aqui não está legal. Aí eu vi um anúncio num curso no Teatro Escola Macunaíma, que à época era na casa do Mário de Andrade, que hoje é um museu da literatura, né? Que é ali na Barra Funda mesmo. Isso, ali na Barra Funda. E aí fui para lá e abandonei a História e fui fazer teatro. Fazendo na USP, naquele tempo existia EAD, Escola de Teatro, lá não houve oportunidade de você mudar o curso na USP mesmo? Nem pensou nisso? Não, na verdade aconteceu meio que por uma questão de oportunidade. Quer dizer, no momento em que eu fiz essa decisão, e era no meio de um ano, então não tinha nada disponível na USP. E eu precisava que a coisa acontecesse ali, aquela hora. Tinha que ser, né? E aí eu encontrei, mas eu fui muito feliz. Fui muito feliz, porque o Macunaíma, àquela altura, era uma escola com um trabalho muito artesanal, era bem pequenininha, todos os alunos se conheciam, artistas muito bons saíram daquelas primeiras. Quem eram os professores do Macunaíma naquela ocasião que você fez? Quando isso foi? 1970, por aí, tá? Não, 78, 78 a 80. Quem eram os professores? Jacob Hillel, que hoje está na EAD, Rubens Brito, recém-falecido, que foi professor na Unicamp. Eu tive uma professora argentina, Mirta Lunansky, foi uma mestra fantástica, fabulosa. Para mim, o Silvio Zilber, que à época era o dono da escola, dava aula lá também. Regina Braga, que dava uma aula de corpo maravilhosa, fez a gente jogar capoeira no posto de gasolina. Essas coisas fantásticas que soltam e que mostram pra gente do que a gente é capaz. A gente não sabe. Eu acho que o teatro tem isso de muito legal, né? De mostrar para as pessoas o que elas são capazes de fazer, mas elas não sabem que são capazes. Se elas se dispõem, elas descobrem. E aí elas passam a se deliciar consigo próprias, o que é uma maravilha, né? O que massageia o ego, a autoestima vai lá para cima. Você acredita que o palco faz isso, faz a pessoa se abrir para as possibilidades que ele pode fazer? O palco que encoraja, isso aí, como é que... O teatro tem esse poder de mexer com o seu instinto, de você se abrir e tal? Tem. Eu era um adolescente
extremamente tímido. Extremamente tímido. Eu não conseguia ficar no mesmo. Tremendo, eu não conseguia ficar no mesmo ambiente que a namorada do meu irmão. Com 14 anos. Não ocorreu isso na primeira peça, você tinha que falar que o cara pergunta, como é que você vai? Eu dizia, vou mais ou menos e tal. Aí você, como é que você vai? Você. Não ocorreu nada disso. Não. Você conseguiu falar? Consegui falar. Na verdade, o que acontece no começo é aquela coisa de dar a impressão de que você está protegido pelo personagem. É verdade. Muitos refletores aqui no seu olho, você não vê direito a plateia. Não quero nem ver quem é que está lá. Não é você que está fazendo, é o personagem. Você dá essa desculpa, mas a gente sabe que é a gente que está fazendo, emprestando corpo, voz, sentimentos, pensamentos para o personagem, mas quem está lá é a gente. Você que frequentou o Macunaíma naquela época, 78, 80 e tal, como é que você vê os professores daquela época e os professores hoje que você vê as escolas, continuam no mesmo padrão ou aqueles professores eram diferenciados? Vamos dizer, puxavam mais para o aluno, tinham mais capacidade de ensinar, eram melhores artistas? Ou o nível se mantém igual até hoje? Ou melhorou? Olha, eu diria que você tem... a resposta não é única, né? Então eu acho que hoje continuam tendo escolas com muitos profissionais muito bons, né? Então você tem a Escola Livre de Santo André, por exemplo, e várias escolas. Eu vou ser parcial se eu falar só dessa escola, mas é uma escola que eu particularmente conheço alguns professores muito bons. Agora, o que acontece é que massificou. Então, a escola de teatro, ela começou a ser um bom negócio, né? E aí, como todo bom negócio, como acontece com as faculdades, quer dizer, você tem faculdades de A a Z e tem escola de teatro de A a Z, né? Então, você vai ter escola que vai enrolar o aluno, diz que ensina, e você vai conversar com os professores, eles entendem muito pouco do que aquilo que eles estão falando. Não vão conseguir provocar os seus alunos de forma a torná-los bons profissionais. Você depois esteve participando do grupo Macunaíma, que não tem nada a ver com a escola, o grupo Macunaíma. Na verdade, esse grupo Macunaíma, ele foi uma tentativa que a escola fez de ter o seu próprio grupo profissional. Eu digo tentativa porque aconteceu, acho que 2 montagens só. Eu participei da primeira, que foi a minha estreia como ator profissional. Eu dei muita sorte, né? Consegui, a gente fez uma remontagem de Ecos, que era uma peça que tinha feito muito sucesso com o Paulo Outram, Everton de Castro. E nós fizemos uma segunda montagem. Eu fazia, ainda que com 25, 26 anos, o personagem que o Paulo Outram fazia. É brincadeira, hein? Não é mole. E em alguns casos, as pessoas que iam assistir já tinham assistido a outra montagem. Então, uma comparação... já era o Paulo Outram. O Paulo Outram já era o Paulo Outram. Então, era uma comparação complicada. Ao mesmo tempo, é uma sorte, né? Porque você começar com um personagem desse porte. Agora, o Norival Cardoso é seu irmão. O Norival Cardoso é meu irmão. E ele também já estava nesse grupo Macunaíma nessa ocasião? Nessa montagem ele esteve, também foi quer dizer, aí aconteceu o contrário, né? Porque eu entrei no Macunaíma antes dele. Assim como ele foi culpado de eu começar a fazer teatro amador, eu fui culpado pela profissionalização dele. Porque ele também tinha, por necessidades de trabalho, estudo, parado de fazer teatro amador. E quando eu entrei no Macunaíma, eu falei, opa, é para lá que você tem que ir. Aí e ele se profissionalizou. Ao mesmo tempo que a profissionalização foi feita numa outra montagem, mas o nosso primeiro trabalho profissional foi nessa peça e ele estava no elenco. Muito